Não é possível que todos tenham o mesmo destino, mas é possível que todos sejam oferecidos igualmente. O ódio do oposto é o amor de quem gosta, o amor disso é o ódio disso. Então, em substância, é uma coisa muito de ódio e amor. A verdade não muda por ser ou não acreditada pela maioria das pessoas. Fortaleza, com a lanterna da razão à frente, pois caso contrário você não seria força, mas estupidez, fúria, ousadia. Não me importo se um é primo ou não, se dois é primo ou não, ou se três é primo ou não. Tudo o que me interessa é que há mais estrelas no céu do que números primos. Nesse espaço infinito, nosso universo foi colocado, por sorte, necessidade ou providência. Todas as coisas estão no universo, e o universo está em todas as coisas, nós estamos nele, e ele está em nós. Desta forma, tudo coincide em perfeita unidade. Não se torne juiz, se com virtude e força você não conseguir quebrar as apostas da injustiça. O que você recebe dos outros é um testemunho de sua virtude, mas tudo o que você faz pelos outros é um sinal e uma indicação clara da sua. Peço-lhe que rejeite a antiguidade, tradição, fé e autoridade. Vamos começar do zero, duvidando de tudo que assumimos como já comprovado. Faça-se entender, porque todo mundo tem total liberdade para pronunciar seu voto e quem se cala é entendido como garantido. Onde nossa leveza nos afundou, é necessário que dali aumentemos a gravidade. O que deveria ser, será, o que deveria ser é. Porque, imagino, tão poucos compreendem e percebem o poder interno. Quem vê todas as coisas em si mesmo é tudo. Nosso olho físico nunca pode ver o fim, mas é derrotado pela vastidão do espaço. Que a árvore não julgue pelas folhas bonitas, mas pelos bons frutos e por aqueles que não as produzem, que sejam arrancados e deixem o lugar para outros que se rendem. É natural que as ovelhas que têm o lobo como governante tenham como punição o ser devorado por ele. Com o destino do seu lado, pode-se sobreviver sem ser inteligente. O tempo é o pai da verdade, ela é a mãe da nossa mente. Vamos nos preparar, eu digo, primeiro no céu intelectual que está dentro de nós e depois nesse outro sensível que é apresentado corporalmente aos nossos olhos. Devagar, eu digo, sério e pesado devem ser as resoluções, maduro, secreto e cauteloso deve ser o conselho, mas a execução deve ser rápida e rápida. Unidade me cativa. Graças ao seu poder, sou livre na escravidão, sou feliz na tristeza e até rápido na morte. As belas vistas estimulam nossos sentimentos de amor e, de outro modo, nos causam sentimentos de ódio e infortúnio. E as emoções da alma e do espírito fornecem algo adicional ao próprio corpo, que existe sob o controle da alma e a direção do espírito. Como eu tenho dado minhas asas a um grande propósito, quanto mais eu vejo as nuvens sob meus pés, mais eu solto meus pinhões nos ventos, mais desprezo a terra e subo aos céus. O estado de queima venérea nos atormenta, o desejo satisfeito nos entristece, mas o que nos faz felizes é o trânsito de um estado para outro. As pessoas discutem, não para encontrar ou buscar a verdade, mas para alcançar a vitória e dar a impressão de serem os advogados mais instruídos e enérgicos da opinião oposta. Essas pessoas devem ser evitadas por aqueles que não têm um peitoral de paciência. Deus é onipotente e perfeito e o universo é infinito. Se Deus sabe tudo, então Ele é capaz de pensar em tudo, incluindo o que eu penso. Na lei, toda a teoria deve consistir, no julgamento, toda a prática. Deus é infinito e, portanto, seu universo também deve ser. É a excelência de Deus magnificada, e a grandeza de seu reino é manifestada. Ele é glorificado, não apenas em um, mas em inúmeros sóis, e não em uma terra, mas em milhares de milhares, eu diria infinito. Você explica bem e mostra que entende os argumentos e não é um sofista simples, pois aceita o que não pode ser negado.
A alma não é o corpo e pode estar em um corpo ou em outro, e passar de um corpo para outro. No começo, no meio e no fim do nascimento, crescimento e perfeição de tudo que contemplamos como oposto, a ação e reação, movimento, diversidade, multidão e ordem, existem graus, sequência e vicissitude. O universo é então infinito e imóvel. Não é capaz de entender e, portanto, é infinito e ilimitado, e até esse ponto infinito e indeterminável, e, portanto, imóvel. Uma mente pobre é aquela que pensa como a multidão, porque é a multidão. A verdade não é alterada pelas opiniões dos vulgares, nem pelas confirmações de muitos. Onde a sabedoria não é julgada por acreditar sem discrição, onde as imposturas dos homens se distinguem dos conselhos divinos, onde o ato da religião e da piedade sobre-humana não é julgado como pervertendo a lei natural. Os magos podem fazer mais pela fé do que os médicos pela verdade. Não gostamos do esforço, exceto no começo, depois do descanso, não estar mais no início, após o esforço, não há prazer em descansar. A luz divina sempre se encontra no homem, apresentando-se aos sentidos e entendimento, mas o homem a rejeita. É sabido que na substância incorpórea eterna nada muda, forma ou se deforma, mas sempre permanece em si, sem estar sujeito à dissolução. Que os cultos, religiões, sacrifícios e leis desumanos sejam revogados. Um é apenas imutável, eterno e dura para sempre, e ele próprio consigo mesmo. Com essa filosofia, meu espírito cresce, minha mente se expande. Por que você está procurando isso tão oculto se você encontra o paraíso em si mesmo? A alma, em seu poder, está presente de alguma forma em todo o universo, porque captura substâncias que não estão incluídas no corpo em que vive, mesmo que relacionadas a ele. O amor divino não oprime ou mantém seu servo cativo e escravizado nas profundezas mais baixas, mas eleva, apoia e engrandece-o sobre toda a liberdade. A bandana, a mitra, a coroa não exaltam a cabeça sem sobrecarregá-la, o manto real e o cetro não adornam o corpo sem perturbá-lo. As coisas maiores e mais importantes não existem sem as menores e insignificantes. Os tolos deste mundo foram aqueles que estabeleceram religiões, cerimônias, leis, fé e diretrizes de vida. Aguardo sua sentença com menos medo do que com a que você a pronuncia. Chegará a hora de todos verem o que eu vejo. A divindade existe em todas as coisas. Tudo tem uma divindade latente interior. Uma vez que engloba e se comunica até com os menores seres. Sem a presença dela, nada teria sido, porque ela é a essência da existência. Não existe lei que se aplique a todas as coisas. Lutei pela minha vitória e, portanto, acredito nela. Há mais a viver a vida de um idiota, como o fato de não temer a morte e preferir uma morte corajosa. A natureza é apenas a presença de Deus em todas as coisas. Animais e plantas são efeitos vivos da natureza, onde Deus está presente em toda parte. Nada é absolutamente ruim, mas com relação a outra coisa. Se a borboleta voa na direção da doce luz que a atrai, é apenas porque não sabe que o fogo pode consumi-la. Não deve ser aceita nenhuma lei que não tenha objetivo de coexistência humana. Que pode ser mais estúpido do que sentir dor por coisas futuras e ausentes que atualmente não são sentidas. Cego que não vê o sol, tolo que não o conhece, ingrato que não o agradece, se tanta luz, tanto bem, tanto benefício, com que brilha, com que se sobressai, com que nos favorece, mestre dos sentidos, pai das substâncias, autor da vida. Aquele que recusa um resultado infinito também recusa um poder infinito. Os martelos devem golpear em cadência quando mais de um martelar o ferro. Veja, então, como o tempo traidor domina, como estamos todos sujeitos a mutações. Não sei quando,
mas sei que muitos neste século desenvolveram as artes e as ciências e plantaram as sementes de uma nova cultura que florescerá inesperadamente, de repente, justamente quando o poder erroneamente acredita que venceu. Dá-te tapas em todos os vates, profetas, cartomantes, agodores e meteorologistas. Assure o céu e suba ao infinito. E à medida que subo do meu mundo para os outros e penetro ainda mais no campo eterno. O que os outros veem de longe, deixo para trás. No espaço existem inúmeras constelações, sóis e planetas. Só vemos os sóis porque eles fornecem luz, os planetas permanecem invisíveis, pois são pequenos e escuros. Não importa o quão escura a noite, espero o amanhecer, e aqueles que vivem durante o dia esperam a noite. Portanto, alegre-se e permaneça inteiro, se puder, e devolva amor por amor. O tempo tira tudo e dá tudo, tudo muda, mas nada perece. As gemas da filosofia não se tornam menos preciosas se não forem entendidas. Declarei que existe uma infinidade de mundos além da nossa Terra. Não seria digno de Deus manifestar-se em nada menos que um universo infinito.